Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Buda, Dharma e Sangha, os três tesouros, as três joias. Buda, o ser iluminado, aquele e aquela que acorda, que desperta. Dharma, a lei verdadeira, e Sangha, a comunidade, as pessoas que se auxiliam juntas neste caminho, que facilitam umas para os outros o caminho de Buda. Este facilitar o caminho nem sempre é ser bonzinho, boazinha, mas ser assertivo e correto para que as pessoas despertem e acordem. Hoje nós estamos ao vivo, tem um site oficial da Rádio Mundial que você pode ver pelo Face, Rádio Mundial AM/FM Oficial. Procure. E essa é a novidade, estamos no Facebook ao vivo. Se você quiser ver o programa, não apenas ouvir, conhecer o nosso estúdio, e saiba que o sinal de transmissão está muito melhor. Então, essas são as grandes novidades de saber que a gente está mais próximo, não só pelo som, mas também pela imagem. E se por acaso você tem deficiência visual, saiba que não tendo mesmo a imagem, o som vai estar muito melhor e o sinal está muito melhor para você poder pegar, não só na rádio, mas também na internet. Então, quero dar as boas-vindas a você que está me ouvindo, sempre agradecendo, porque todos os lugares que eu tenho ido, tenho recebido um retorno tão bonito que até me surpreende. Fui fazer um retiro Zen Yoga em Curitiba, nesse passado final de semana, e as pessoas que me convidavam tinham primeiro pensado em arranjar uma sala para 200, mas houve tanta solicitação que tiveram que mudar para uma sala para 600 pessoas. E tudo isso, havia um professor de yoga que também fazia um dos momentos comigo, e foi muito interessante, porque tudo teve que ser repensado, porque muitas pessoas vieram e me disseram que me conheciam, que me encontrar pessoalmente era bem interessante, porque tinham antes já me encontrado pelo YouTube, pelos vários programas que a gente tem online. Então, agradeço a cada um de vocês, e a alegria da Rádio Mundial está tendo agora essa oportunidade da gente poder estar mais próximo no visual também. Hoje é segunda-feira, no 1º dia de agosto. Está todo mundo retornando às aulas, o templo também, estamos retomando hoje as nossas atividades. Ficamos 2 semanas, mais ou menos, sem atividade, só com o básico, que é a meditação para iniciantes, aos sábados às 18 horas e domingos às 11 horas da manhã. E esta semana estamos retomando com todas as nossas atividades. Hoje à noite tem Zazen, meditação às 8 horas, e depois disso tem um pequeno intervalo, uma meditação caminhando, e eu chego a tempo de fazer a palestra, a leitura da noite, e eu leio textos clássicos do Mestre Dogen, que é o fundador da nossa ordem. Ele foi uma pessoa muito interessante. Existe até um filme que também está no YouTube, que você pode procurar, que chama apenas Zen, Z-E-N. Esse filme conta a vida deste Mestre Dogen, uma pessoa muito interessante, que desde pequenino se interessa pelas práticas meditativas, e ele acaba com 14 anos. Aconteceram coisas difíceis na vida dele. Você pode pensar que a sua vida também é difícil, mas a dele, ele perdeu o pai quando tinha 4 anos e perdeu a mãe quando tinha 8 anos. E a mãe, antes de morrer, disse para ele: meu filho, vá ser monge. Procure seu tio, que é abade lá no mosteiro, e você vá ser monge, porque a vida da corte é muito difícil. O caminho da corte, da política, né? O marido dela, o pai do menino, tinha sido um nobre, uma pessoa da corte, né? Que vivia na política da corte. E ela sugeriu a ele que não seguisse esse caminho, mas que seguisse o caminho da religião, da espiritualidade. Ele havia sido um menino muito hábil, muito superdotado, lia textos clássicos quando era pequenino, e lia textos difíceis e que ele tinha capacidade de entender.
Então a mãe morre, ele fica muito triste. Pela primeira vez ele percebe como não há nada fixo, nada permanente. Ele observa um incenso queimando ao lado do corpo de sua mãe. E vê que aquele incenso é um pauzinho de incenso que se transforma em fumaça e cinza. Da mesma maneira que toda a energia vital da sua mãe, tão querida, que sentava com ele, lia com ele, brincava com ele, ali terminava. E a primeira percepção que ele tem de que não há nada fixo, nada permanente. Ele é muito pequeno, tem 8 anos de idade e vai ser criado por um tio que é nobre, que trabalha na corte, que está envolvido na política, e vê que este menino também deveria estar. Então ele é treinado para ser um político, um nobre. Entretanto, quando ele tem 13 anos, ele pede permissão e vai até um mosteiro chamado de Riezan. É uma caminhada e tanto. Você pode imaginar um menino de 13 anos carregando uma mochila, só que a mochila naquela época era de madeira, enorme, pesada. Ele caminhou quilômetros e quilômetros, uma montanha muito íngreme. Hoje, quando a gente vai visitar essa montanha, a gente vai de ônibus, vai de trem. É longe, é difícil, né? E até hoje ainda tem macaquinhos, viadinhos que podem atravessar a estrada. E nesse caminhado ele chegou ao mosteiro, encontrou esse seu tio, e o tio então fez a ordenação monástica, que é esse de raspar o cabelo. Muitas pessoas me perguntam, por que a monja raspa o cabelo? Porque eu faço como já fizeram todos os Budas do passado. O cabelo era o símbolo da casta, símbolo da posição social, e de repente você sai fora daqueles valores que são daquela época, daquele mundo, daquele tempo, para ir para uma atemporalidade, alguma coisa que é presente em todas as épocas e não apenas nenhuma época determinada. E assim ele raspa os cabelos e começa a praticar nesse mosteiro. Ele fica até os 18 anos lá. Essa montanha chamada Riezan fica perto de Kyoto, uma cidade grande no Japão. Foi uma capital do Japão. E muitos grandes professores estudaram lá. Por exemplo, da Terra Pura, o budismo da Terra Pura, o mestre que vai ser o fundador da Terra Pura, os fundadores da Terra Pura estudaram lá. Outros que estudaram lá também é Nichiren Daishonin, que é o fundador da ordem chamada Nichiren, que mais tarde vai surgir essa que existe grande aqui no Brasil, que é chamada Soka Gakkai. Então surgiram várias ordens, grandes mestres estudaram nesse mosteiro. Muito grande, é um parque imenso com várias edificações, e foi lá que este jovem tem a sua ordenação e até os 18 anos ele pratica. À noite, apenas com uma vela, ele ficava escrevendo, copiando sutras, estudando, praticava meditação, praticava o Nembutsu, que quer dizer assim, Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu, que é a honra suprema ao Buda Amitabha, Buda da luz infinita. E ele também lia o Sutra da Flor de Lótus, da Lei Maravilhosa, que é Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. E também praticava a meditação, seguindo os ensinamentos de Shakyamuni Buda. Namu Shakyamuni Buda, Namu Shakyamuni Buda, Namu Shakyamuni Buda. E nesse Sutra da Flor de Lótus tem um capítulo especial para Kannon Bodhisattva, que é o Bodhisattva da compaixão ilimitada, para quem nós falamos Namu Kanzeon, Namu Kanzeon, Namu Kanzeon. Quando ele tem 18 anos, ele começa a se questionar sobre o significado das liturgias, sobre a prática no mosteiro, e ele ouviu a seguinte frase: tudo que existe é a natureza Buda se manifestando. Tudo que existe é a natureza Buda que se manifesta em cada molécula, em cada criatura. Ele pergunta a um dos monges com quem ele pratica: se tudo é a natureza Buda, por que a prática? Por que acordamos às 3 da manhã, fazemos meditação, fazemos leituras de sutras, fazemos mantras, invocações, Nembutsu, Daimoku, por quê? E um dos monges disse a ele:
Não questione tanto, porque quem sabe você ficando aqui vai conseguir um cargo na corte, ser um conselheiro do imperador. Fique quieto, não questione. E ele acha que isso foi muito impróprio. Ele resolve sair do mosteiro e procurar algum lugar onde ele pudesse ter respostas às suas perguntas. Ele não está interessado na corte. Seguindo as instruções de sua mãe, ele não quer trabalhar como conselheiro da corte. Ele quer ser um monge de verdade, um monge que cuida de todas as pessoas, que não tem preferência de trabalhar neste ou naquele lugar, que onde ele está, o Dharma pode se manifestar. Mas ele ainda não está pronto, ele ainda é muito jovem. Ele vai praticar com outros monges em outros mosteiros, até que finalmente ele vai para a China, achando que talvez na China tivesse o ensinamento correto. Teve grandes dificuldades nessa travessia. Você não tem dificuldades na sua vida, nesta travessia que é a nossa existência? Não desista nunca. Há uma capacidade chamada de resiliência, que é muito importante de nós desenvolvermos. Por mais difíceis que possam ser os momentos e as situações, nós temos condições de superá-las, com alegria, com contentamento. O nosso jovem monge passa por todas essas dificuldades e na China ele vai encontrar um mestre com quem ele tem afinidade. E este mestre dá a ele a transmissão do Dharma. Ele um dia está sentadinho em meditação, quietinho, e do lado dele, o monge que está ao lado dele está dormindo. O abade entra e o abade não gosta de monge dormindo. Zazen, meditação, não é descanso, não é para dormir, não é para relaxar. Relaxamento é uma coisa, Zazen é acordar, é despertar, é entrar em contato com a realidade assim como ela é, não as fantasias da sua mente, não os seus sonhos e as ilusões, mas o que é assim como é o Buda nos mostrando o caminho verdadeiro. Então veja que interessante, ele está sentado, o monge ao lado dele adormece, o abade tira a sua chinela e dá uma chinelada no monge dizendo: Zazen é abandonar corpo e mente. Como pode estar dormindo? E ao ouvir esta frase, o monge, o jovem Dogen, ele vai ter a experiência mística. Ele rompe todas as barreiras, a gente fala que teve uma ruptura entre o eu e os outros. Ele entende pela primeira vez, já há mais de 10 anos que pratica Zazen, pela primeira vez ele vai entender o que é Zazen, o que é meditar, o que é abandonar corpo e mente. Não tem preocupação se o meu corpo está doendo, não tem preocupação se a minha mente está pensando ou não, mas é a presença absoluta. Estar absolutamente presente aonde está. Ele corre à sala do abade e diz: abandonado corpo e mente. E o abade fala: parabéns, abandonou corpo e mente. E ele diz: por favor, não me aprove com tanta facilidade. E o abade diz: não é com facilidade, você penetrou o Dharma. E fala para ele que volte ao Japão. Ele volta ao Japão, agora tem 24 anos, 10 anos depois de prática incessante. Ele não voltou para a casa da mãe, do pai, do tio, ele não foi passear, ele não foi ao cinema, ele não foi trabalhar à noite em lugar nenhum, ele não bebia, ele não fumava, ele praticava Zazen e se questionava sobre o significado da existência. É bem interessante pensar nisso, né? O nome dele, Dogen, que escreve Dogen em português com G-E-N, Do quer dizer caminho. Caminho também quer dizer verdade, realidade. E Gen é a origem, a fonte da verdade do caminho. E outro nome que ele vai ganhar depois da transmissão desse mestre, Ei-Rei. Ei significa eterno, sempre, permanente. E Rei, paz. Paz eterna. Da verdade, da sua origem. Olha que nome forte, bonito, né? Realmente ele fez jus a isso. Quando ele volta para o Japão, as pessoas vêm recebê-lo dizendo: o que você trouxe? Porque muitos monges traziam livros, tratados, e ele disse: eu vim de mãos vazias. E perguntaram a ele: o que foi que você entendeu? E ele disse que os olhos estão na horizontal e o nariz
na vertical. Parece que não é nada, parece uma brincadeira, né? Mas você perceber que os seus olhos estão no horizontal e o nariz na vertical, significa que você está em você. A sua mente não está derivando por aí, correndo por aí. Você está em contato com a essência do seu ser, está presente aonde você está. É o que eu chamo de presença absoluta, que é o samadhi dos samadhis. Quero agradecer a cada uma de vocês que está me assistindo agora no Facebook e que está mandando recados. Eu peço desculpas porque eu não liguei o meu celular e eu não estou acompanhando as suas mensagens agora. Mas a partir da próxima semana, tenha certeza que vou ver os seus comentários e vou comentar os seus comentários também, para que a gente possa ter essa interface tão importante na vida, né? Me mandaram até um coraçãozinho. Então saiba que vocês também, cada uma de vocês vive no meu coração. Eu nem sabia quão importante é esta tarefa de poder levar uma palavra, uma mensagem de luz, de sabedoria perfeita. Porque nós no Zen Budismo acreditamos que aquilo que afasta o que é negativo, o que é prejudicial, é a sabedoria. E sabedoria não é uma coisa extraordinária para alguns sábios que estão em algum lugar especial. É para cada um de nós. É nosso direito e dever de nascença desenvolver a capacidade de ver claramente a realidade, assim como ela é, e ser capaz de atuar, ser um elemento de transformação com a sua vida, com o seu corpo, com suas palavras e com seus gestos e seus pensamentos. Então esteja presente e observe a si mesmo. Observe como você fala, como você anda, como você toca os objetos. Você pode fazê-lo de uma forma iluminada, que seja uma forma bondosa, amorosa e sábia. Porque às vezes é preciso falar com certa rigidez e rispidez. Como é que você reage? Como é que você reage quando você recebe elogios? E como você reage quando recebe críticas? O caminho é simples, quando não há nem apego nem aversão. Isso é um poema antiquérrimo. Sem apegos e sem aversões, o caminho é simples. Muitas vezes só queremos receber elogios, e quando nos criticam, ficamos tristes, bravos, né? Você é capaz de ir além disso. Não pare aí. Às vezes a pessoa nos insulta, mas ela insulta porque ela não tem condições de falar outra coisa. Se você não me ama, você vai não gostar de mim, mas vai se relacionar comigo emocionalmente de alguma forma. Imagine você indo além disto. A pessoa insulta você, trata mal, e você pensa, um dia ela vai entender, um dia vai se tornar um Buda, um ser iluminado, e vai me acolher também no seu coração. O caminho do Zen é este caminho, e ele é o fundado por esse mestre Rei Dogen, que viveu no século XIII. Ele nasceu em 1200, morreu em 1254. Na verdade, 53, com 54 anos, porque o Japão conta um ano a mais. Este ano, por exemplo, eu nasci em 1947. Este ano, para os japoneses, eu estou fazendo 70 anos. No Brasil é 69, porque a gente fala, o 69 terminou, completou o 69, começou a rodar o 70. Então é interessante pensar nisso, né? Completou uma idade, você não está mais nela, você está na idade seguinte. Faz algum sentido, não é? Eu hoje estive com a minha professora de yoga, Valquíria Leitão, muito contente. Ela teve um pequeno acidente em casa, se machucou um pouco e já está recuperada, dando aula, e foi muito agradável reencontrá-la. E todos os meses a gente faz um pagamento pelas aulas que dá, não é? Que a gente recebe dela.
E eu paguei um pouquinho mais esses meses que ela esteve doente. Ela disse, eu tenho um troco para te dar. Eu falei, não tem não. Porque no Japão, quando uma pessoa fica doente, quando uma pessoa está hospitalizada ou sofre um acidente, quando há casamentos, quando há enterros, cerimônias memoriais, os amigos, as pessoas próximas fazem uma pequena doação. Porque a gente sabe que é difícil, é um momento de dificuldade, um momento em que as nossas despesas aumentam, não é verdade? A gente poder compartilhar um pouco que temos para que alivie não só a dor física, emocional, que isso a gente dá atenção e carinho, mas também as dificuldades materiais. É alguma coisa importante que eu aprendi na colônia japonesa, que eu aprendi vivendo no Japão, esse partilhar, como somos uma grande, única família. E quando nossos amigos, professores, parentes têm dificuldades, nós vamos ajudá-los com muito respeito. O ensinamento importante deste mestre Eihei Dogen do século XIII, e que é o fundador da nossa ordem no Japão, é dizer que a vida comum é a vida iluminada. Que não há iluminação separada da prática. Nós somos aquilo que praticamos. A iluminação, esse olhar claro para a realidade, saber atuar, fazer, depende do treinamento. O que nós treinamos, e quanto mais treinamos, melhor fica. O que nós não treinamos e que nós esquecemos, atrofia. E a meditação, o zazen, é uma maneira da gente fazer estímulos neurais. O cérebro é cheio de uma coisa chamada neurônio. Os neurônios só fazem sinapses, quer dizer, só se ligam uns aos outros se houver um estímulo, uma corrente elétrica. Precisa ligar a eletricidade. Mas que eletricidade nós estamos ligando? Que canal nós estamos ligando? Nós podemos ligar o canal Buda, o canal iluminado, o canal da sabedoria perfeita. E com isto, nós nos percebemos a vida da Terra e cuidamos com respeito e dignidade de cada criatura, de cada instante da nossa própria vida, que é a vida do todo ser. O Giovanni pediu um alô para sua mãe, Ana Maria. Ana Maria, mãe de Giovanni. Que alegria saber que você está aqui, que você está me ouvindo, e eu espero que você tenha esse grande despertar e viva de maneira muito digna com a sabedoria perfeita, cuidando bem de Giovanni, cuidando bem de você, Ana Maria, cuidando bem de todos os seres. E a todos que estão escrevendo, agradecendo que essa transmissão é um presente, nós queremos, e eu quero agradecer à Rádio Mundial. Isso é um esforço da Rádio Mundial que vai melhorando a cada dia para trazer boas notícias, para trazer bons pensamentos, para trazer momentos de felicidade verdadeira, de sabedoria perfeita, de encontro com o sagrado que está em cada partícula, em cada momento, em cada ser. Aprecie, de verdade aprecie a sua vida. E agradecemos juntos à Rádio Mundial, ao Pedro que está aqui comigo fazendo esse programa, um grande profissional e por isso sai tão bem. Então, que todos nós possamos desenvolver sempre esse coração de gratidão. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.